Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal EBD Sala Betel. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista Tempo de Conquistas, baseada no livro de Josué, tendo por subtema Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje a aula de número 8, que tem por título A Batalha contra Ai. Então, antes de começar, se você não assistiu o vídeo anterior da outra aula, da outra lição, o link está aqui embaixo, a aula de número 7, batalhando contra o primeiro inimigo, que é contra a cidade de Jericó. Então eu recomendo que você assista, a aula está muito boa, tem algumas curiosidades e conteúdos muito bons que você vai gostar, não vai se arrepender. Mas hoje nós vamos estudar a aula de número 8, a batalha contra Ai. Vamos lá? Lição de número 8, a batalha contra Ai. Para a gente começar, vamos ver o texto do dia, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse os irmãos conhecem aí de cor e salteado, em hebraico, grego, latim. Mas vamos fazer a leitura mais uma vez. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Aqui ele coloca reticências, mas os irmãos conhecem, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A síntese nos diz, o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Então, esse pecado de um homem, que está aqui na síntese, é o que nós vamos estudar hoje, que é Acã. Quem foi Acã? O que ele fez? Como que ele teve a participação e como ele cooperou para a derrota na batalha contra a cidade de Ai. Então, nós vamos começar agora com o tópico de número 1, a derrota em Ai, ou em Ai. Aqui está acima de mim, ou no canto, alguma parte desse vídeo vai estar aqui acima. E o subtópico 1, do tópico 1, a derrota em Ai, está destacado, o perigo do pecado. E o comentarista ele vai começar relatando e dizendo, o triste episódio da tomada de Ai nos mostra que a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Após vencer ali em Jericó, conquistar a cidade, atear fogo e destruí-la, agora eles estão passando pela cidade de Ai. Ela fica próxima de Betel também. E antes de tudo isso acontecer, Josué mandou espias à terra para que verificassem como ela era e como eles fariam para passar por aquele lugar e conquistar. Esses espias, eles voltam com uma notícia aparentemente tranquila, confortante, onde eles dizem que não é necessário enviar muitos homens para essa batalha, que certamente eles conquistariam. Só que aos olhos humanos, aquela batalha ela seria facilmente vencida, eles teriam êxito facilmente. Só que o por trás de tudo isso, quando houve ali a destruição em Jericó, houve um homem que não obedeceu a ordem. A ordem era para que destruíssem tudo daquela cidade e não pegassem nada para si, que aquela cidade ela estava consagrada, separada a Deus. Mas o homem ele desobedeceu essa ordem e ele achou ali graça, ele sentiu ali atraído por alguns objetos, alguns utensílios, cobiçou e assim desobedeceu a ordem de Deus. Então, a notícia que aparentemente seria boa ali pelos espias para Josué, ela logo seria de tristeza após o envio de 3.000 homens ali para aquela cidade. E nós vamos ver como tudo isso aconteceu. Mas ainda em destaque, está aqui no subtópico 1, o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados, envergonhados. Lá em Jericó, onde os hebreus eles estavam, digamos, entre aspas, com moral, vamos dizer assim, pelas notícias que Raabe mesmo deu aos espias, aos 2 espias, agora os hebreus eles ficariam envergonhados. Eles seriam envergonhados por causa do pecado. O pecado ele nos envergonha. Nós podemos voltar lá no Gênesis, quando Adão e Eva eles caem em pecado e eles conseguem perceber, eles perdem ali o que é chamado a dispensação da inocência. Eles perdem isso e eles procuram se cobrir, porque estavam com vergonha. Não é à toa que quando Deus ele passa no jardim, como era de costume, ele pergunta, questionando a Adão e Eva, onde é que eles estavam?
Claro que Deus sabia, mas ele fez conforme todos os dias. E o pecado, ele nos traz vergonha. Quando nós pecamos, nós queremos nos recuar. Quando nós pecamos, nós queremos nos esconder. E foi isso que Adão e Eva fez, e foi isso que Acã fez. O pecado é errar o alvo, é a desobediência. Então, isso entristece a Deus, entristece o Espírito Santo, entristece também a nós mesmos. Mas vamos continuar aqui. Subtópico 2, o pecado de Acã. O pecado dele foi suficiente para trazer a ira de Deus sobre o povo de Israel, de forma imediata. Por mais que Deus ele dá o perdão, oferece o perdão, mas ele trata com o pecado também. E foi o que aconteceu com Acã. Foi muito clara a ordem dada para que não tomassem nada ali da cidade de Jericó, pois ela estava separada por Deus. Então, levando em consideração as informações da aula anterior, era uma cidade que fazia rituais demoníacos, assim nós podemos definir. Então, tudo que era utilizado ali naquela cidade era para o mal. E Acã tomou aquilo, tomou para si e levou para o meio do povo de Deus. O Senhor é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Certamente, ali foi dada a ordem de Josué para que o povo se santificasse antes da batalha de Jericó e se separasse. O povo de Deus ele é marcado pela separação, por andar em retidão, em conformidade com as ordens de Deus. Mas Acã, ele fez a sua própria vontade. Ele não obedeceu à vontade de Deus e a vontade que foi dada e ordenada por Josué ao povo. Então, a desobediência trouxe uma consequência. Por mais que o pecado ele venha nos trazer alegria imediata, ele não oferece nenhuma alegria duradoura. É o que diz uma frase, esqueci o autor, mas é exatamente isso. Então, Acã ele pôde ali ter um conforto no momento que aquilo não seria nada demais, mas acarretou problemas, vergonha e medo ao povo de Israel. E os israelitas, eles ficaram apreensivos após a notícia de alegria, que eles receberam que a cidade ela era pequena, não precisava enviar muitos soldados, mas agora eles estavam apreensivos, com medo, porque ao Josué enviar 3.000 homens, 36 deles morrem naquela batalha e mais de 2.960 voltam com medo, arrasados, envergonhados. Então, nós vamos estudar sobre isso, o que o pecado traz, a consequência do pecado. E os inimigos que ali eles podiam ter uma certa consciência e uma presença em sua mente de medo, quando o povo de Israel, os soldados de Israel, melhor dizendo, chegaram ali na cidade, com a derrota agora eles ficaram confiantes, alegres e também exaltados, vamos dizer assim. Afinal, eles derrotaram o povo de Deus. O povo de Deus ali, vamos utilizar uma linguagem dos dias de hoje aqui, ó, NTLE, nova linguagem, Esdras Oliveira. O povo de Israel perdeu por WO, para os irmãos entenderem. Os soldados saíram correndo daquela cidade, pois viram que não seria possível vencer aquela batalha, vencer aquela luta. Então, agora a cidade de Ai, os soldados de Ai estavam confiantes. Certamente quando Israel voltasse, eles encontrariam eles preparados, motivados e inspirados. E afinal, eles até mesmo acreditariam que foram os próprios deuses deles que puderam livrar eles. Mas nós vamos conferir isso nos próximos tópicos. Tópico 2, o motivo da derrota, o pecado. Então o pecado ele traz consequências, quer seja em longo prazo ou em curto prazo. Neste caso foi em curto prazo. A reação de Josué diante da derrota. Após ele enviar, como eu havia dito no tópico anterior, 3.000 homens para aquela batalha, com receber a notícia de que eles foram derrotados, a notícia desanimadora, porque a primeira notícia era que não precisava enviar muitos homens, porque a vitória ela já era uma realidade, já era aí uma verdade no meio do povo. Agora eles voltam desanimados, tristes, desamparados. Então, a reação de Josué ao receber a notícia de que 36 homens da sua tropa ali morreram nessa batalha foi angustiante. Quem sabe Josué ficou se perguntando por que aquilo aconteceu, sendo que a vitória ela já era real, ela era óbvia. Mas, por causa do pecado, muita coisa pode mudar.
muita coisa pode acontecer. E não foi diferente. A reação aí da ação de Acã, pegar os utensílios ali em Jericó, resultou na morte de 36 homens do povo de Israel. Não só trouxe prejuízos para ele, como nós vamos ver adiante, mas também a 36 homens que morreram nessa batalha. Quem sabe eram pais de famílias, pais de filhos, esposos, e agora morreram por causa da desobediência de um homem. Então, a gente até pode comparar como pela desobediência de um homem, muitos pecaram, né? Foi no mesmo caso aí de Acã. Ele desobedeceu e acarretou prejuízos a 36. Essa é a gravidade do pecado. Mas a gente vai falar sobre a reação de Josué. A reação dele diante do vexame, da derrota, subtópico 1, ele rasga suas vestes e se humilha diante de Deus, perguntando até mesmo por que Deus então fez eles passarem pelo Jordão e por Jericó, para que eles fossem envergonhados agora na cidade de Ai. Por qual razão ele indaga e questiona Deus? Por que motivo o Senhor nos fez passar do Jordão? Agora nós estamos envergonhados, desamparados. Mas Deus fala com Josué e diz que havia um anátema no meio do povo. Então, a derrota ali, a primeira batalha ali contra Ai e a derrota foi uma medida que Deus tomou pela sua justiça, de forma que o salário do pecado ele é a morte, dizem Romanos. Homens morreram, certamente Acã morreria, acarreta problemas, traz angústia, traz tristeza, e Deus ele sempre nos alerta, sempre de antemão nos avisa o que nós devemos fazer, mas nós somos desobedientes. E Josué se questiona o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Então Deus responde: há um anátema no meio de vós. E a reação de Josué é uma organização total e ligeira, se assim podemos dizer, rápida, de forma que ele pede para o povo se santificar, porque Deus havia falado com ele que havia um anátema. Anátema vem nos trazer aí um significado, uma simbologia de maldito, de maldição. E é justamente o que o nome, a palavra Acã, significa: maldição, amaldiçoado. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que difícil seja compreendê-los. Por mais que seja uma notícia triste e desamparadora, Deus ele ali aplicou a sua justiça. Pela desobediência de um homem, ele ali fez com que o pecado ele fosse agravado, ali trouxesse consequências a mais pessoas. Então, Deus usou da sua justiça naquele momento ali na cidade de Ai. Mas lá na frente, ele iria aí trazer alegria a Josué e ao povo, porque eles conquistariam aquela cidade. Mas o momento era de tristeza. E chegamos no subtópico 2 para entender mais sobre quem era o anátema, quem estava com o anátema. E o subtópico 2 diz: Acã toma do maldito, toma do anátema. Os utensílios, os objetos que eram de Jericó e foram considerados anátema. A Bíblia vai nos relatar que Acã, no momento ali quando eles invadem Jericó, ele acaba cobiçando, olhando e se atentando, se atentando ali para 200 barras de prata e uma capa babilônica. Então ele acha graça naquilo e fala: não vai ter mal, não tem mal algum eu pegar esses utensílios para mim. Quem sabe não. A Bíblia fala que havia também uma barra de ouro. Aquilo era muito valioso. Então Acã ele ali avaliou naquele momento, momentaneamente, o valor que aquilo tudo tinha, mas se esqueceu do valor que é obedecer à voz de Deus. A Bíblia vai falar ali em Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. Foi pela obediência que Jesus Cristo ele venceu a morte e foi glorificado e está acima à destra de Deus. Foi pela obediência dele, e a obediência ela vale muito. Então Acã desobedece a ordem. Ele pega para si uma capa, pega 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos 1 quilo, e esconde no acampamento do povo de Israel, esconde debaixo ali da sua cama,
debaixo dos seus objetos ali, da sua tenda. E aquilo ali, por mais que Acã pudesse imaginar que ninguém pensava que ele faria aquilo, que ninguém estava vendo, os olhos de Deus são como chamas de fogo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então, ali acabou causando um problema. A ação de Acã de trazer o que é valioso para ele, para dentro do aposento ali, melhor dizendo, para dentro do acampamento, ali da área do povo de Deus, aquilo ali trouxe maldição para ele e para aqueles 36 homens que morreram, aquelas 36 famílias. E o comentarista nos alerta: cuidado, não se deixe enganar, o pecado pode até ser atrativo, mas possui também um enorme poder destrutivo. Ou seja, por mais que o pecado ele venha te prometer muitos benefícios, no final ele vai causar um rompimento maior, ele vai abrir mais essa lacuna e esse vazio que você está alimentando. O pecado ele destrói, ele não constrói nada, ele constrói a sua perdição, mas ele destrói a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. E nós devemos deixar de lado todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Nós somos atacados diariamente, a todo momento. Setas e dardos são enviados do maligno para cada um de nós. E quantas vezes nós caímos nesses dardos, nós caímos nos conselhos, aí nos sopros que nosso inimigo sopra nos nossos ouvidos, prometendo tudo que é bom, tudo que é motivo de alegria no pecado, o lado aparentemente bom ali do pecado, mas por trás de tudo isso há um poder de destruição. E nós devemos destruir as obras do maligno com a armadura de Deus e com as obras de Deus. Nós não somos fortes o suficientes para vencer o pecado por nós mesmos. Nós só podemos vencer o pecado revestidos da armadura de Deus e pelo Espírito Santo, guiados por Ele, tendo recebido a mente de Cristo. Então, havia um anátema no meio do povo. Este anátema era Acã. Acã roubou os utensílios, os objetos da cidade de Jericó. E isso trouxe aí um motivo para a derrota na batalha contra Ai, quando Josué envia 3.000 soldados naquela batalha. Então no subtópico 3, agora o comentarista vai falar que a ira do Senhor se acendeu. Deus se ira contra o pecado. Então era quase que impossível que Deus não reagisse àquilo, de forma que Ele deu a ordem para que ninguém pegasse, ninguém tomasse de nada daquela cidade. E Acã desobedece. Deus, como havia falado no tópico anterior, Ele trata do pecado. E Ele trata de maneira justa. Desobedecer a ordem de Deus é trazer para si mesmo consequências que já foram de antemão avisadas. Então, não há desculpa para o nosso pecado, não há desculpa para a nossa desobediência, nós não podemos nos justificar diante de Deus, porque Ele é um juiz justo e um Deus que se ira todos os dias, se ira contra o pecado. E ali, no momento em que ocorre aquela derrota na cidade de Ai, é dada uma ordem para que eles fizessem um memorial ali naquela cidade, assim como houve um memorial na travessia do Jordão. E aquele memorial, naquele memorial, o coração do povo ali se entristeceu. E até a Bíblia vai descrever que se tornou como água, né? O coração ali ficou em estado líquido ali, sem força, sem solidez nenhuma. Eles estavam desamparados por causa do pecado. E outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. Então a consequência daquele erro ficaria gravada ali para sempre na memória, na lembrança do povo. De forma que houve um anátema e o povo de Deus foi destruído, o povo de Deus foi derrotado, melhor dizendo, por conta do pecado. E aquilo ficaria em memória do povo. Nós vamos mais adiante agora no tópico 3. E agora no tópico 3, que tem por título Deus entrega a cidade de Ai, nós vamos entender como que estavam os soldados, os habitantes da cidade de Ai, ou de Ai, naquele momento que antecedeu a segunda ida ali de Israel para tentar conquistar aquela cidade,
como que estavam os ânimos daquelas pessoas, daqueles habitantes e soldados. Eles estavam, como havia dito no tópico anterior, felizes, confiantes. Afinal, eles derrotaram aqueles que se diziam o povo de Israel. E naquele período, naquele tempo, era comum se atribuir a sua vitória ao Deus ou aos deuses que eles criam. Então, havia ali também um motivo de júbilo, de regozijo, de forma que eles se alegraram e se alegravam achando que foram os deuses deles que os ajudaram a vencer aquela batalha. Então havia também uma vergonha humana e aparentemente aí espiritual para Israel. E essa derrota do povo de Israel trouxe medo ali para o povo, para os filhos de Jacó. Afinal, eles estavam ali agora desmotivados, desamparados. Eles haviam perdido uma batalha. Então, mas a partir deste momento, Deus, já no capítulo 8 aí de Josué, ele começa dando ânimo para o povo, de forma que eles não ficassem com medo, porque Deus seria com eles nessa batalha. Ali, quando Acã ele é chamado os homens das tribos, todos os homens representantes das famílias, quando Acã se apresenta, ali eles conhecem, eles ficam sabendo que era ele que tinha tomado do anátema em Jericó. Então ali a consequência e a retribuição dessa ação, ela foi dada. Acã, ele foi morto, ele foi apedrejado e a Bíblia diz que atearam fogo nele. Então, houve a consequência dos seus atos. Deus havia determinado para que não tomasse do anátema e ele desobedeceu. E trouxe o mal sobre o povo, trouxe maldição. Então, ali ele foi julgado. Ali ele foi sentenciado naquele momento. Então, após essa sentença, esse juízo, vamos dizer assim, juízo sobre Acã e até a sua família, eles teriam que prosseguir nessa jornada e ir novamente à cidade de Ai. Então, o sentimento era de medo, como eu havia dito. No capítulo 8, Deus começa dizendo e trazendo ânimo para Josué. O anátema já havia sido tirado, a maldição já havia sido tirada, a desobediência já havia sido conhecida, e eles, com certeza, sairiam vitoriosos, pois o próprio Deus estava prometendo a eles que eles venceriam dessa vez. E não somente venceriam, mas Deus mesmo ele traria ali uma estratégia, daria um plano para que o povo de Israel invadisse, adentrasse naquela cidade e executasse tudo aquilo que havia sido ordenado, que era a destruição daquela cidade, a conquista dela, do território, a terra prometida. E chegamos no subtópico 2, a estratégia de Deus é diversificada, né? Ali o comentarista ele faz a comparação que na batalha de Jericó houve uma estratégia, que foi durante uma semana, durante 6 dias, uma vez nesses 6 dias, eles rodeavam a cidade, tocando buzinas, mas não gritando. E no 7º dia, como os irmãos já estudaram na lição passada, no 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes e tocaram as buzinas e gritaram mediante a ordem de Josué. Só que, assim como Deus ele também abriu o Mar Vermelho ali com Moisés e o povo passou, não foi da mesma maneira que ele interrompeu a corrente das águas no Jordão. Deus, ele é diversificado, ele tem esse poder sobre as coisas de fazer de maneiras diferentes e demonstrar a sua glória, o seu poder e exaltação ao seu nome. E agora, na batalha, a estratégia que ele dá é diferente. Agora não haveria soldados à frente, não haveria a Arca do Concerto assim em sua presença aí nessa estratégia, haveria ali o povo. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha. E quando os homens saíssem atrás dos soldados que foram à frente, meio que chamando eles para a batalha, e eles correriam, fingindo fugir mais uma vez, o povo se levantaria, os que estavam escondidos no deserto, e invadiriam a cidade. Ou seja, o povo de Israel ficou escondido em uma parte.
soldados foram à frente e chamaram a atenção dos soldados de Ai. Ao chamar a atenção, eles novamente fingem fugir, fingem perder a batalha. E os soldados de Ai vão atrás deles. Então o povo que estava escondido no deserto adentra a cidade. E ao adentrar a cidade, eles ali começam a consumir, a destruir os habitantes da cidade de Ai. E ali estava declarada a vitória do povo de Deus. Por mais que o pecado ele trouxe a consequência ali com a morte de 36 homens do povo de Israel, agora Israel adentra a cidade de Ai e destrói ali os homens, os soldados que se alegraram e certamente ofereceram cultos e em adoração aos seus deuses por eles terem aparentemente dado a vitória contra o povo de Deus. Então, eles entram na cidade e destroem, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como foi quase quatro décadas antes com Moisés, quando ele levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, nessa vez, deveria levantar a sua lança e declarar e fazer permanecer no alto ela até o fim, de forma que representasse a vitória do povo de Deus. O povo de Deus nunca é destruído. Ele pode ser abatido em certo momento, mas não destruído. Deus, ele havia prometido a vitória no capítulo 8, mediante a retirada do pecado, do anátema dentre o povo. Nós podemos concluir que só é possível nós termos vitória quando nós tirarmos o anátema, o empecilho, aquilo que impede Deus agir. Na primeira carta de João ele vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. E nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, ele continua. E em nós não pode haver más obras, trevas. Jesus ele é a luz do mundo. As palavras de Jesus, as palavras de Deus são lâmpadas para os nossos pés. Aqueles que vêm para a luz vêm a fim de que suas obras sejam manifestadas. E aqueles que pecam, que erram, não vêm para a luz, para que suas obras não sejam declaradas, vistas, manifestas. Então, a nossa reação, se nós cairmos em pecado, é confessarmos o nosso pecado. Assim como o texto do dia nos declara, a ordem de Deus ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, nós teremos a vitória, nós alcançaremos êxito nas nossas batalhas, se nós retirarmos o pecado, se desprendendo dos laços do maligno. Assim nós teremos vitória sobre todas as áreas das nossas vidas. E ainda que seja necessário que por algumas vezes nós estejamos um pouco contristados, a nossa esperança ela está guardada nos céus, na terra prometida, na nossa terra prometida, Canaã celestial. Então, o pecado ele não pode tomar conta e ter domínio. A palavra de Deus vai dizer que o pecado já não tem domínio sobre nós, mas nós o vencemos. Agora é o Espírito Santo, nós somos tabernáculo de Deus. Agora a presença de Deus, o próprio Deus habita em nós. Nós temos que produzir boas obras, obras de obediência. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento este que foi de amor e compaixão, mas também de obediência. Um sentimento de temor a Deus. Pela obediência nós vencemos. Pela obediência nós conquistamos. Pela obediência nós somos prósperos em todas as áreas das nossas vidas. E para celebrar essa vitória agora na conquista da cidade de Ai, chegamos no subtópico 3, o culto da restauração. Josué ele levou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar, um memorial e colocou pedras ali, né? E também em pedras ele colocou a cópia da lei de Moisés. Ao fazer esse culto da restauração, né, vamos dizer assim, a gente conhece bem essa frase, culto da restauração, é bem conhecida nos nossos dias. Havia ali uma restauração espiritual, uma restauração aí na alegria e na fé do povo, de forma que Deus ele permitiu que houvesse uma tristeza no meio do povo, mas agora uma alegria. Eles entraram naquela cidade, conquistaram e eles puderam ser alegres de novo. Deus se manifestou para eles mais uma vez, fazendo eles vitoriosos. Então Josué, melhor dizendo, ele faz uma cópia da lei de Moisés,
fazendo uma simbologia e uma apologia para que o povo não se esquecesse das palavras de Deus. E as palavras de Deus ali no Êxodo 20 é: não mentirás, não dirás falso testemunho, não farás outros deuses adiante, acima de mim. Isso é o que Deus determinou ali na lei. Então Josué, ele traz a ciência ao povo, a luz ao povo, para que eles não se apartassem do livro desta lei, assim como Josué mesmo tinha recebido essa ordem. Nós vemos que Acã se apartou da voz, da ordem de Deus, e houve a consequência disso. Para que não houvesse mais consequência para o povo, Josué declara ali, põe evidência, põe aí, traz à consciência do povo a lei de Deus. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. O nosso compromisso é com Deus. Se atentando nós para a palavra de Deus, que é o nosso escudo da fé também, nós venceremos o inimigo, nós não seremos derrotados. Que não haja em nós motivo algum de tropeço, irmãos. Que possamos tirar das nossas vidas o pecado que nos afasta de Deus. O pecado que entristece a Deus, que entristece ao Espírito Santo. Sejamos alegres. Ainda que nós sejamos um pouco contristados, estejamos tristes por conta de não participar dos mesmos prazeres que o mundo, por não obedecermos às vontades da nossa carne, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, pela obediência o nosso homem interior se renova de dia em dia. E é essa restauração que tem que haver dentro de nós. Que nós não sejamos como Acã, mas obedeçamos a voz do Senhor. E Ele nos manda nos despir do velho homem, destruir o pecado, as más obras, os maus frutos, e produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Obras aí que testificam a luz e que sejam luz para os homens, de forma que eles glorifiquem a Deus e sigam as suas leis, as suas ordens e o Evangelho de Cristo. Chegamos ao final dessa lição, um resumo rápido dela, trazendo a consciência da gravidade do pecado. Espero que os irmãos tenham gostado dessa aula. Espero que os irmãos tenham aprendido e refletido juntamente comigo. Eu preciso me despir do meu velho homem. Eu preciso retirar pela santificação, pela oração e pela leitura da palavra de Deus o pecado que ainda insiste em predominar em minha carne. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Há uma luta contra a minha carne, mas nós certamente seremos revestidos da imortalidade e teremos nosso corpo glorificado, chegando à plenitude do homem perfeito, da estatura de homem perfeito, somente nos céus. A nossa batalha continua. Essa foi contra a cidade de Ai, mas a sua continua após esse vídeo. Que Deus te abençoe. Deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal se essa é a primeira vez que você está por aqui. Compartilhe com as pessoas da sua igreja, se não há possibilidades de você ter assistido, se não houve possibilidades, melhor dizendo, de você ter assistido alguma aula na sua igreja, não estar acompanhando em nenhum outro canal, se inscreva, continue recebendo os nossos conteúdos. Certamente Deus tem uma palavra para os nossos corações. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Amém.